Você já imaginou cortar uma peça ao meio no seu próprio fatiador e ainda fazer encaixes nessa peça? E é isso mesmo, agora com o novo fatiador Prusa Slicer é possível você fazer isso com uma ferramenta fantástica que foi implantada nele. Fora outros recursos que eu vou mostrar ao longo desse vídeo. Começando mais um vídeo do canal Agora Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. E como eu falei nesse vídeo, eu vou apresentar um novo fatiador Prusa Slicer que está na versão Alpha 2, disponível para download. Que por sinal, eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser estar baixando ele e fazer os testes aí e ver que realmente ele está muito bom. E já dando um spoiler do vídeo, eu vou mostrar um sistema de corte, que é esse que eu falei para vocês. Vou mostrar uma régua, que é fantástica, você pode medir uma distância de um ponto a outro utilizando o próprio fatiador e ela é bem precisa. Vou falar também sobre o Dynamic Overhang Speed, que é uma ferramenta que eles também implantaram aí no novo Prusa Slicer. E um sistema chamado Idle Temperature, que eu também vou explicar como que ele funciona também. Isso sem dizer o tão falado aí, suporte em árvore, que é o suporte que eles trouxeram ali do Cura. Por sinal, no próprio GitHub ali da Prusa, eles informam, né, que foi feito eles importaram, né, no caso do fatiador Cura, porém eles fizeram um upgrade, né, eles fizeram umas melhorias aí nessa configuração desse suporte. Então estão falando eles que está melhor do que o que estava sendo utilizado no Cura. Então vamos testar, né? Então, ó, para ajudar o canal, não se esquece de se inscrever, dar aquele curtir. Se no final do vídeo você não gostar do vídeo, aí tudo bem, não tem problema. Você vai lá e desmarca o like, coloca um dislike, mas se você colocar um dislike, coloca aqui embaixo nos comentários o porquê que você não gostou do vídeo e sugere alguma coisa aí pra gente estar falando, se eu deixei de dizer alguma coisa que você queria ouvir. Mas, ó, já aproveita para ajudar o canal a crescer e eu conseguir trazer mais conteúdos ainda para vocês. E antes da gente ir lá para o computador e eu começar a mostrar para vocês as novidades do Prusa Slicer e mostrar o comparativo entre um e outro, eu queria mandar um agradecimento aí pro pessoal da 3D Prime, que por sinal, se você quer um filamento bom aí, ó, utiliza o nosso cupom agora, FalaHT, que você tem aquele desconto especial na compra do seu filamento. E o pessoal da Mamute Eletrônica também, que eles têm vários equipamentos de eletrônica ali, vários componentes e tudo mais. Então, também utilizando o nosso cupom agora, FalaHT, você entra lá no site deles e também tem um desconto especial. Mas agora vamos fazer o seguinte, bora lá pro computador que eu vou mostrar para vocês esse novo fatiador que está fantástico. Então vamos lá, pessoal, já tô aqui com o fatiador Prusa Slicer 2.6 Alpha 2 aberto. Lembrando que essa aqui ainda não é a versão final, é a versão Alpha 2, ainda vai lançar a versão beta para depois vir a versão final. Mas já vou mostrar para vocês algumas das ferramentas que são bem interessantes que estão vindo nessa versão. Então dá só uma olhada, que legal que tá essa versão do Prusa Slicer. Eu vou começar pela ferramenta de corte, tá? Já para vocês terem uma ideia de tão fantástico que está ficando esse fatiador. Então, ó, eu coloquei o bankzinho aqui, eu resolvi usar o bank, que é o que todo mundo mais conhece e tudo mais, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou passar meio que por cima para mostrar as funções que ele tem agora. A ferramenta de corte, muitos de vocês utilizam vão fazer a impressão, por exemplo, de um action figure, e às vezes você não cabe tudo na mesa, você corta a peça e separa na mesa, porém você vai ter que colar de novo. Alguns de vocês utilizam o Blender ou outro software de modelagem para criar aqueles conectores, né, para aqueles plugs para você depois encaixar a peça de novo, né? Se eu te falar que dá para você fazer isso direto com o Prusa Slicer, dá só uma olhada. Eu tô aqui na peça, vou pedir para cortar, tá? Então, já para começar, o Prusa Slicer 2.5 ele só corta ali na horizontal, tal. Você tem que rotacionar a peça, é um pouquinho mais chato para você fazer o corte certinho, né? Aqui nesse fatiador, no 2.6, olha que bacana. Você consegue rotacionar, tá? Você coloca aqui a posição onde você quer fazer o corte. E além disso, você consegue rotacionar, ó, como você quer fazer o corte. Olha lá. Certinho na posição que você prefere. Então eu vou deixar aqui, ó, nessa posição aqui. Se eu fizer o corte agora, pode ver que ele já habilita várias outras funções aqui, né? Mas se eu pedir para cortar, ele simplesmente vai cortar a peça igual ao 2.5. Mas eu não quero isso, eu quero cortar e quero adicionar os plugs para depois eu fazer a conexão. Olha só como que faz isso. Eu venho aqui, ó, adicionar e editar conectores. Ele me pergunta que tipo de plug que eu quero colocar. Eu vou colocar aqui o plug normal. Já vou mostrar para vocês a diferença. Coloquei esse plug normal. Aqui eu vou deixar tudo padrão mesmo. Vou confirmar. Beleza. E agora eu vou pedir para ele fazer o corte. Bem simplesinho mesmo que eu estou fazendo. O que aconteceu? Ó?
Ele fez o corte, até aí, normal, né? Só que eu não mostrei para ele aonde eu quero que coloque os plugs. Então, vamos voltar aqui, dar um Ctrl Z. Vou voltar aqui para o corte, vou editar e agora eu vou mostrar para ele. Ó, eu quero que ele faça um corte aqui, ó, e eu quero que ele crie os plugs, né? Aí eu vou vir aqui e colocar, eu quero um plug aqui, um plug aqui e um plug aqui. Beleza. Agora sim eu vou confirmar e vou mandar ele fazer o corte. Ele fez o corte, deixa eu alinhar a peça aqui para vocês verem. Ó. Ele colocou aqui ó, os plugs. Certo? Se eu rotacionar a peça, aqui não está aparecendo, né? Mas por que não está? Porque eu ainda não mandei fatiar. Eu vou mandar ele fatiar a peça, dá só uma olhada. O que ele vai fazer? Ele vai me trazer a peça já com a furação. Olha só que bacana. Já está mostrando a furação bem aonde eu coloquei os plugs, ó. Para na hora que eu fizer a impressão, eu só conecto uma peça na outra e já está posicionado. Não preciso tirar da mesa de impressão, levar para um outro software para criar esses plugs. E agora, se eu quiser alterar a forma como ele vai colocar o plug, eu também posso. Eu venho aqui, ó, adicionar, aí eu escolho, né, a forma que ele vai colocar o plug e tudo mais, né. Então tá aqui, ó, deixa eu voltar aqui o padrão, né, olha lá, removi os plugs. Eu vou colocar dessa forma, tá. Aí eu vou vir aqui e vou mostrar que eu quero um plug aqui, vai ser um aqui e um aqui de novo. E vou mandar confirmar, tá. Vou mandar ele fazer o corte. Ele cortou, vocês repararam ali, ó. Olha lá, ele cortou a peça, pediu para alinhar, né, ó. Ele marcou na peça os furos, tá? E ele criou três objetos novos que são justamente os plugs para encaixe. Aí na hora que eu mandar ele fatiar, olha só que bacana, ele vai furar as duas peças que foram separadas e vai imprimir também os conectores. Olha lá. Então o que ele fez aqui, ó? Ele marcou a furação nessa peça aqui, marcou na peça aqui embaixo, ó, e ele criou esses 3 conectores para fazer a conexão de uma peça na outra. Então isso daí já está fantástico, coisa que no 2.5 não tinha. Eu sentia falta, assim como muita gente também sentia falta. E outros fatiadores como o Simplify, o Cura tal, não tem, a não ser que você coloque plugin e tal, não sei o que. Aqui você já faz direto no próprio fatiador, não precisa instalar plugin nem nada, tá aí, ó. Mas vamos continuar aqui, ó. Qual a outra ferramenta também muito interessante que tem nele é a ferramenta de texto. Agora você consegue colocar texto direto na peça que você vai fazer a impressão. E sim, ele aceita em qualquer peça que está ali no STL da sua mesa, você coloca, tá? Esse bem que eu baixei lá do Thingiverse e eu vou colocar um texto nele. E como que eu faço isso? Está selecionado a peça, eu vou clicar com o botão direito. Vou adicionar uma modificação na peça, venho aqui em texto, ele aparece esse texto. Só que eu não quero colocar esse texto escrito. Eu vou escrever aqui, ó, Prusa Slicer 2.6. Vou modificar o tamanho, tá em 13. Eu acho que em 7 vai ficar legal, ó. Coloco em 7. Venho aqui e arrasto ele, ó. Ó que legal. Conforme eu arrasto, ó, ele já começa a tentar posicionar o texto, ó lá. Vou arrastar ele para cá, tá? Deixar ele bem aqui, assim, ó. Mais ou menos aqui. E ficou torto, né? Não tá legal, ó. E eu estou pedindo para ele fazer o que, ó? Aqui eu tenho como escolher, ó, modificar, subtrair, adicionar. Se eu adicionar, ele vai criar aquele relevo, né? Eu vou pedir para ele vazar, deixar vazado no casco do barco, né? Então ele tá dessa forma assim, só que tá torto, não tá legal. Eu venho aqui, ó, e use Surface. Ele vai posicionar de acordo ali, ó. Olha só que bacana, ó. Ele posicionou de acordo. Deixa eu até colocar um pouco mais para frente aqui, ó, para ficar um pouquinho melhor, ó. Olha lá, ele está fazendo a curva do casco. Lógico, eu tenho como melhorar a posição, tem vários recursos aqui para estar utilizando, mas só para vocês terem uma ideia. Fiz isso daí, quero ver como fica. Mando ele fatiar. Vamos ver se ele vai fazer o que eu pedi. Ele vai ter que ficar vazado ali no casco. E vamos ver como é que ficou. Olha só isso, galera. Olha lá. Está vazado a escrita ali, ó. Prusa Slicer, ó lá. Dá para ver que está vazado, ó. Lógico que eu não fiz uma configuração certinha, detalhado tal, mas olha lá, certinho, direto pelo fatiador. Não é fantástico? Abre um monte de oportunidades aí, um monte de vantagens aí para você fazer a sua impressão, ó. Então tá aí, ó, isso já é uma outra opção. Tem mais, não acabou, galera.
Lembrando que essa aqui é só a versão alfa, eles ainda estão aprimorando por alguns erros e corrigindo e tudo mais. Então vou vir aqui e vou apagar o texto. Continuando com o bankzinho aqui, que mais tem de recurso. Agora eu consigo medir a peça direto na mesa de impressão. Não preciso jogar num outro programa, num Fusion, por exemplo, para medir uma distância da peça de um ponto a outro. E não tenho que instalar plugin, tá? Ele tem uma ferramenta de régua e é bem precisa. Olha só que legal. Vamos supor que eu queira medir essa parte do teto aqui, ó. Daqui até aqui quanto tem. Se eu quisesse medir agora, eu teria que instalar um plugin, se fosse no caso do Cura. Ou pegar essa peça e jogar num Fusion para aí eu conseguir fazer a medição. Mas aqui, ó, ele tem essa régua aqui embaixo, ó. Eu seleciono essa régua e olha lá. Ele já te traz algumas informações, ó, left mouse button, tal. Então, mas vamos aqui, ó. Eu quero medir daqui, ó, certo? Até aqui, quanto tem? Ele já me dá ali a medida certinho, tanto aqui na tela, ó, como aqui embaixo, ó. Olha só que legal, ó, 22.788 milímetros. Tá ajudando ou não tá esses recursos novos? São recursos fantásticos mesmo que você utiliza no dia a dia, que vai te adiantar um tempo do caramba aí nas suas impressões, ó, nas configurações para você imprimir, né? Então olha que bacana. E ele mostra ângulo também, tá? Ele mostra ângulo, por exemplo, se eu pegar daqui até aqui mais ou menos, ó lá, ele está mostrando que tem de distância, ó, distância direta 25.77 e perpendicular 19.20. Olha só que fantástico que é isso. Bem legal essa ferramenta de régua também, né? Mas calma, galera, não terminou ainda não, ele tem mais recurso ainda. Tirando essa parte visual que você está vendo aqui, essas configurações, né? Que você tem outros recursos que ele também foi adicionado, né? Que fica um pouquinho mais complicado para mexer, que está ali atrás, que já pede um pouco mais de um usuário avançado e tal. Mas só para vocês terem uma ideia, ele tem uma ferramenta chamada Idle Temperature, que ela fica, se eu não me engano, ó, ainda estou aqui, ó, em Filament Settings. Aí ele tem aqui, ó, que você tem como habilitar ela, mas eu ainda não fiz os testes nela. Ele vem marcando aqui 1500 e tal, e ele vem com um default aqui, ó, valor padrão de 2147. Como ainda é uma versão alfa, não dá para ter uma certeza aí da função, de como ela vai trabalhar ativa, né? Mas o que seria isso daqui? É o Use Prevention, tá? Se o Use Prevention estiver ativo na sua impressão, você tem como setar uma temperatura para manter ali no bico dela, né? Então o que acontece? Aqui, ativando essa opção, eu venho aqui e seto manualmente a temperatura que eu quero deixar. E aonde que eu faço essa outra alteração, né? Que ele fala do Use Prevention, né? Onde que seria esse Use Prevention? Então vamos lá. Se vocês olharem aqui, ó, na hora que para o mouse em cima, ele simplesmente já mostra ali, né? Olha lá. Use Prevention estiver ativo em Print in Settings. Então ele acabou de falar onde está. Está em Print in Settings, né? Então vamos lá, em Print in Settings. Aqui eu tenho todas essas configurações, certo? Olha lá, todas essas configurações. Enfio, tal. Aonde que eu vou ver? Múltiplo Extruders. Tá aqui, ó, Use Prevention. Quando você tem múltipla extrusoras, né? Aí você tem como habilitar essa opção, ó lá. Tá vendo, ó? Se eu parar o mouse em cima aqui, ó, ele vai te trazer a informação lá. Essa opção, tal, temperatura do inativo da extrusora para prevenir o uso e tal. Aí ele fala aqui, ó, aqui embaixo, ó. Temperatura difere da aplicação quando a extrusora não está ativa. O valor não está em uso quando o Idle Temperature e Filament Setting está definido. Então, ó, ele já é uma opção funcionando com a outra, só que agora você tem como ir lá e definir a temperatura certinho de trabalho e tudo mais quando ele fica parado, o bico e tal, né, durante você vai fazer múltiplas extrusoras, né, que você trabalha, né? É basicamente isso. Depois eu vou me aperfeiçoar mais, entender melhor como ele funciona essa opção, porque eu não cheguei a imprimir com outras extrusoras, somente com uma, né? Então eu quero ver depois como ele funciona certinho, mas ele já te dá essa opção agora aqui em Filament 7, coisa que não tinha na versão 2.5. Que mais que ele tem? Ele tem o Dynamic Overhang Speed. Eu até comentei, dei aquele spoilerzinho do vídeo, né? E o que seria isso daí? Vamos lá. Vamos voltar aqui em Print in Settings. Nós temos aqui na parte de velocidades.
E ele está aqui, ó, Dynamic Overhang Speed. Você consegue controlar as velocidades e tudo mais dos overhang que ele vai estar fazendo durante a sua impressão e tal. Então você consegue indicar, ó, se eu habilitar aqui, ó, parar o mouse em cima, ó, da mesma forma ele sempre vai trazer as informações, ó lá. Isto ativado do Dynamic Speed controla os overhangs. Aí ele, como padrão, ele vem como false, né? Mas você tem como alterar tudo isso aqui, ó. 60%, 40%, 20%, 0%, 25 mm por segundo, ou a porcentagem, você define como você vai configurar aí a velocidade, né, do overhang, né, que ele vai estar trabalhando. Olha lá, você tem como fazer todo o controle das partes da impressão que tem o overhang. Então isso daí é bem legal, vou testar ainda para ver como que funciona certinho, ver como que ele vai estar trabalhando. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia das novas funções, né, que tem agora no Prusa Slicer. Então é bem legal essa opção. Tem uma outra agora que é a que todo mundo queria ver, que finalmente colocaram no Prusa Slicer, que é o que? O suporte orgânico. E como que funciona esse suporte orgânico? Se eu vim aqui, ó, nessa peça, deixei ela já rotacionada de propósito, tá? E marcar para ele gerar suporte, tá? Gerar suporte a partir da mesa aqui. E pedir para ele gerar o suporte, ele já vai me gerar o suporte orgânico, porque se eu vir aqui, ó, em Printing Settings, em Support Material, eu escolho aqui, ó, estilo do suporte, ó, Grid, Snug ou Organic. Eu deixei em Organic, já para vocês verem como funciona, e mais aqui embaixo eu tenho como mudar as configurações, os parâmetros, ó, do suporte em árvore, ó. Ele tem todo, ó, ângulo, como que eu quero configurar o diâmetro do suporte, o ângulo do suporte. Você tem como fazer várias configurações aqui na parte do suporte em árvore. Então você consegue deixar ele mais fácil para você remover e tudo mais. Com o tempo a gente vai pegando o jeito e melhorando essa parte, assim como a gente já utilizava o outro, agora a gente tem como utilizar esse. E do padrão aqui, vou pedir para ele fatiar a peça, para vocês verem o que ele vai fazer. Então, fatiou e ele já criou o suporte orgânico ou suporte em árvore aí, né? E olha só que legal, hein, ó. Olha lá. Bacana, né? Agora você tem todo o suporte aqui. E será que está mudando, ó, o tempo de impressão? Coloquei o suporte aqui, ó, tá dando 1h25 nessas configurações. Eu vou pedir agora sem suporte nenhum, só para a gente ver a diferença. 1h26, 1h27, né? Pedir 1h02. Acrescentou aí uns 20 minutinhos aproximadamente, né? Mas tá bom, né? Você consegue aí, lógico que vai variar de peça para peça, mas você já consegue colocar o suporte em árvore e já vai ajudar bastante até na hora da remoção, né? E vocês repararam um detalhe? Se eu colocar aqui, ó, vou colocar o suporte de novo e pedir para ele fatiar, só para vocês verem que legal. Criou o suporte em árvore e tal, não é só na hora do suporte em árvore, mas olha aqui no lado esquerdo, ó. O que ele habilitou aqui, ó, de ferramentas para você visualizar a sua impressão, ó. Olha lá, essa parte aqui, ó, as paredes, centro gravitacional da peça, onde que tá, Custom G-Code, para você conseguir visualizar ali o G-Code que está sendo utilizado, print as pausas, ó, onde que está sendo feito as pausas na hora da troca, Color Change. Então se você for fazer em outras cores, né, ele te traz aqui, ó, as opções, ó, para você fazer as alterações aqui, ó, Color Print, ó. Ele traz todas essas ferramentas aqui, ó. Aqui eu selecionei o Travel, ó, o caminho que vai estar fazendo o bico na hora, durante a impressão, ó. Você tem como ver tudo isso daí, ó. É que eu coloquei em Color só para ficar pior, né? Tá aqui, ó, azulzinho, ó. Todo o caminho que o seu bico vai fazer para fazer essa impressão. Então, bem bacana. Só para vocês terem uma ideia dos alguns recursos que estão no novo fatiador Prusa Slicer 2.6. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser baixar e fazer os testes. Lembrando que essa versão 2.6 Alpha 2, tá? Mas já tá... Posso dizer que ela tá até bem estável. Tá rodando legalzinho na máquina, tá? Então, tá aí, ó. Novo fatiador Prusa Slicer 2.6.
Mas e aí, pode falar, o Prusa Slicer a cada versão ele tá ficando cada vez melhor, não tá? Mas agora sim, vai, o vídeo merece aquele seu like, então ó, já aproveita, dá um clique ali no like, compartilhe agora esse vídeo para mostrar sobre o Prusa Slicer para aquele seu colega que está mexendo com impressão 3D, aquele que não gosta do Prusa e você quer convencer ele a utilizar o Prusa, apresente esse vídeo para ele, que eu aposto que ele vai começar a pensar em mudar aí de programa para fatiar as peças aí de impressão, hein? Mas foi legal conhecer esses recursos, né? Ainda não é a versão final, tá para lançar ainda a versão final dele, ainda tem que sair a versão beta, né? Nós estamos na Alpha 2, ainda vai vir a versão beta para depois sim vir a versão final, né? Mas pelo menos já dá pra gente começar a brincar aí nesse fatiador, já começar a aprender a mexer com esses novos recursos para quando lançar a versão final, a gente já tá craque aí na utilização deles. E quem sabe vem alguma coisa nova e tudo mais. Eu tô sentindo falta, já até mandei lá pra Prusa, falei, pô, e a opção de configuração no Print and Settings ali, da opção Clipper, né? Porque só tem o Marlin e o Marlin Legacy, né? Mas vamos aguardar, né? Diz eles já me responderam que a opção Marlin Legacy é a mesma que tem vai fazer a mesma funcionalidade do Clipper, né, na configuração para o Clipper, mas que eles sim parece que vão implementar aí pelo menos a escrita lá com as configurações já para Clipper. Então vamos aguardar para ver se vai vir mais essa novidade aí no fatiador, né? Bom pessoal, eu queria agradecer por vocês estarem acompanhando o canal, eu espero realmente que vocês estejam gostando. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando do vídeo, porque você comentando, você me ajuda aí a bolar novos conteúdos, trazer novos conteúdos, novas dinâmicas aqui para vocês e tudo mais. Lembrando que o canal não é só sobre impressão 3D, eu vou tentar trazer um pouco mais de tecnologia também no canal, porque quando eu criei esse canal a ideia era essa, né, falar tudo sobre tecnologia. Então vou trazer mais conteúdos, vou voltar a fazer testes aí de filamentos e tudo mais, conforme o pessoal vai me mandando, vou fazer teste também. E queria mandar realmente um agradecimento para vocês, porque sem vocês aí o canal não seria nada, né? Eu tava quase desistindo, mas vou continuar com ele. Então aguardem que esse ano vai ter muito mais novidades para vocês. Mas é isso aí então, pessoal. Até a próxima. Valeu!